gente, boa noite. Gente, hoje eu não tô bem, sabe? Sabe aquele dia que você não amanhece bem? Ai, Luciana, de saúde? Não, bem psicologicamente. Assim, acordei tarde, tudo atrasou, ando nervosa aqui, tá fazendo um calor de quase 50 graus. Só fico dentro de casa, né, gente? Eu não tenho vida social, eu não tenho ajuda das pessoas. Então, assim, coisas que ficam ali, mas Deus não tem culpa de nada disso. E a gente que é culpado mesmo, porque às vezes tem gente que fala comigo, quem quer fazer as coisas faz, não interessa o momento. Mas, né, a gente sempre tá dando desculpa e também acho que você fica meio que, sabe? Hoje, graças a Deus, Deus mandou o cliente pra mim. Achei que nem fosse vender hoje, mas graças a Deus vendi, que foi biquíni. Vendi bastante biquíni, graças a Deus. Então, assim, tudo é no tempo de Deus, né? Então, assim, tem dia que você não tá bem, né? Tem dia que você amanhece assim meio que nervosa com todo mundo, brava com todo mundo, por causa do passado, por causa do presente, ou até por causa do futuro que você nem sabe o que vai acontecer, não é? Vamos aqui no Levítico 4 nós lemos, né? Tá falando aqui, Deus está falando sobre quando a gente tiver pecado. Na época do Antigo Testamento tinha que matar um cabrito, um carneiro, uma rolinha. Vocês viram os animais aí que Deus colocou aí para que fosse aí feito, né, queimado, e quando viesse aquela fumaça assim, que seria com um aroma agradável a Deus. E ele falava as partes, o sangue tinha que ser derramado em tal parte do tabernáculo, né? Tinha a parte do tabernáculo onde o sangue tinha que ser colocado, tinha que ser colocado o dedo no sangue, e 7 vezes tinha que dar uns respingos, né, de sangue na cortina do tabernáculo, que é no santo. Então tinha todo um ritual, né, pessoas que Deus mandava fazer. Então ele explicava para os sacerdotes que Arão e os filhos de Arão, que na verdade ele falava com Moisés, e Moisés falava o que eles tinham que fazer. Então eu cometi um pecado igual eu cometi o pecado hoje. Eu cometi vários pecados hoje, né? Da raiva, da ira, né? Sei lá, até do pensamento que eu não vou dizer aqui. Então, você ia lá, pegava um carneiro, dependendo do pecado, tinha um animal que era exato para você dar para o sacerdote, para que o sacerdote fizesse aquele ritual ali para Deus, para pedir perdão pelos seus pecados. Então vamos aqui, eu vou ler o 35 para nós continuarmos aqui o 4. Levítico, que é depois de Êxodo, capítulo 4, versículo 35. Então, ele, o sacerdote, irá remover toda a gordura de qual animal, tá? O animal aqui é o cordeiro, que começa no versículo 35. Mas se a pessoa oferecer um cordeiro como oferta pelo pecado que ele cometeu, deve trazer uma fêmea, um cordeiro fêmea sadia. Versículo 33. Aí os sacerdotes, que é Arão, irmão mais velho de Moisés, e os sobrinhos de Moisés, filho de Arão, porá a mão sobre a cabeça do cordeiro, que é a oferta para Deus pelo pecado que a pessoa cometeu, e matará aquele cordeiro como oferta pelo pecado cometido pela pessoa, no lugar onde se abate a oferta queimada para Deus, que é lá dentro do tabernáculo. Tem um lugar específico para isso. Versículo 34. O sacerdote molhará o dedo no sangue do cordeiro pelo pecado que a pessoa cometeu e o porá sobre os chifres do altar da oferta de Deus queimada, e derramará todo o restante do sangue do cordeiro junto à base do altar de Deus, Pai de Jesus. Versículo 35. Então o sacerdote irá remover toda a gordura do cordeiro,
a fêmea, assim como se remove a gordura do carneirinho do sacrifício de participação em comum, e o sacerdote, Arão e seus filhos, fará fumegar no altar, botará fogo aí no carneirinho, por cima das ofertas feitas por fogo a Jeová, a Deus, Pai de Jesus. Assim o sacerdote, que é Arão, né, e os filhos de Arão, fará expiação pela pessoa que cometeu o pecado, e o pecado dessa pessoa será perdoado por Deus. Agora vamos no capítulo 5, Levítico, capítulo 5, versículo 1. Se alguém ouvir uma convocação pública, né? O prefeito vai lá e faz uma convocação pública, fala uma coisa assim publicamente, para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha. Ele viu uma coisa publicamente, mas não falou que ele foi testemunha daquilo. Que viu ou que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Vamos tentar entender. Capítulo 5, Levítico, versículo 1. Se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento, então alguém vai lá na sua casa e fala assim, olha, eu fiquei sabendo que você viu a Luciana brigando com fulano ali e eu quero que você sirva aí, né? Preste o seu depoimento. O que você ouviu? E não relatar algo de que foi testemunha, aí eu falo, não, eu não sei de nada, não vi nada, não me pergunta nada, mas eu vi. Que viu ou que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Então, se eu ver alguma coisa que aconteceu, e aí me chamarem para depor como testemunha, e eu ouvi, e eu fiquei sabendo, mas eu não contei a verdade, já é um pecado para Deus. Versículo 2. Ou se uma pessoa tocar em alguma coisa impura, que para Deus é impura, quer num cadáver de um animal selvagem impuro. Então, quer dizer que um cadáver de um animal selvagem impuro para Deus, será que seria o quê? Impuro para Deus. Quer no de um animal doméstico impuro, quer no de uma das pequenas criaturas impuras que fervilham na terra. Essa pessoa ficará impura também e se tornará culpada, mesmo que não se dê conta disso. Agora nós temos que ver que animal é esse que é impuro, né, para Deus. Versículo 3. Ou se alguém, sem perceber, tocar impureza humana, qualquer coisa impura que possa torná-lo impuro, e depois se der conta disso, ele se tornará culpado. Versículo 4. Ou se alguém, sem se dar conta, fizer irrefletidamente, sem perceber, irrefletidamente, um juramento. Eu vou lá e juro. Eu juro por Deus que eu falei isso. Quer que seja para fazer algo bom ou quer para fazer algo mal. Não importa o assunto que seja, mas você jurou. E então perceber que fez um juramento irrefletido, você não pensou antes de fazer o juramento, ele se tornará culpado, a pessoa se tornará culpada por ter jurado e não pensado antes, porque talvez esteja jurando errado. Versículo 5. Se alguém se tornar culpado no que se refere a uma dessas coisas, deve confessar o seu pecado mais rápido possível. Versículo 6. Além disso, pelo pecado que aquela pessoa cometeu, ele trará a Jeová, Pai de Jesus, uma oferta pela culpa que ele tem, pelo pecado dele. Ou seja, uma fêmea do rebanho, como uma cordeira ou uma cabritinha, como oferta pelo pecado que ele cometeu. Então o sacerdote, que é Arão e seus filhos, fará expiação pelaquela pessoa e pelo pecado que aquela pessoa cometeu. Versículo 7. Mas se essa pessoa não tiver recursos para trazer até Deus, para trazer até Arão, para oferecer a Deus uma ovelha, terá de trazer a Jeová, Deus, Pai de Jesus, 2 rolinhas, passarinho,
ou 2 pombinhos novos, como oferta pela culpa, pelo pecado que aquela pessoa cometeu a Deus. Uma ave como oferta pelo pecado que cometeu a Deus, e a outra como oferta queimada a Deus, para satisfazer a Deus, para Deus ficar feliz. Versículo 8. Então, essa pessoa deve levar essa ave, uma rolinha ou pombo, e apresentar ao sacerdote. Quem é o sacerdote? Arão, os filhos de Arão, que primeiro apresentará essa ave da oferta pelo pecado daquela pessoa. O sacerdote fará um talho com a unha na parte da frente do pescoço da ave. Ele fará um talho com a unha na parte da frente do pescoço da ave, da rolinha ou do pombo, sem separar a cabeça por completo do pombo. Ele vai fazer um talho assim, aí vai começar a sair sangue, né? Aí na rolinha ou se não no pombo. Versículo 9. Sem separar o pescoço todo, vai fazer só um talho assim, ó. Ele aspergirá, que aspergirá na lateral do altar um pouco do sangue da oferta pelo pecado da pessoa, mas deixará que o restante do sangue escorra junto à base do altar de Deus. Isso é uma oferta pelo pecado daquela pessoa que cometeu. Versículo 10. Então, o sacerdote oferecerá a outra ave como oferta queimada. Vai queimar aquela ave, aí vai vir aquele, quando você tá com churrasco, não vem aquele, como se fosse um incenso, né, queimando. Então, há como aroma agradável a Deus. Você tá dando de presente para Deus. Versículo 10. Então, o sacerdote oferecerá, né, que na verdade quem está oferecendo é a pessoa que cometeu o pecado, uma outra ave como oferta queimada, segundo o procedimento normal, assim como Deus pediu para fazer quando é oferta para deixar Deus feliz. Assim o sacerdote Arão, os seus filhos, farão expiação pelaquele homem que deu às aves, pelo pecado que aquele homem cometeu, e o pecado dele será perdoado por Deus. Versículo 11. Se ele não tiver recursos, se aquele homem que pecou contra Deus não tiver recursos, não tiver dinheiro, não tiver rebanho, não tiver rolinha, não tiver ave nenhuma, para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombos novos, terá de trazer como oferta pelo seu pecado cometido a 10ª parte de uma efa de farinha fina de trigo, como oferta pelo pecado que ele cometeu, e não deve lhe acrescentar azeite e nem colocar olíbano sobre a farinha fina, que é o trigo, pois é uma oferta pelo pecado que ele cometeu. Versículo 12. Então, este homem que cometeu o pecado, já que ele não tem 2 rolinhas, 2 pássaros, né? 2 rolinhas, gente, Deus fala claramente que é rolinha ou pombo, 2 pombos. Ele vai levar só a farinha fina, farinha de trigo. Versículo 12. Ele levará a oferta ao sacerdote Arão e seus filhos, e o sacerdote apanhará um punhado da farinha como representação da oferta inteira, e fará a farinha fumegar no altar de Deus, por cima das ofertas feitas por fogo a Jeová. Assim, não precisa limpar, não. Você vai fazendo uma oferta atrás da outra. Aí vai vir aquele cheiro, né? E Deus vai gostar daquele cheiro, como se fosse um incenso. Versículo 13. Assim o sacerdote fará expiação pelaquele homem que cometeu o pecado, por qualquer um desses pecados que ele tenha cometido, o homem, não o sacerdote. E o pecado dele será perdoado por Deus. O que sobrar da oferta, que é da farinha de trigo, será do sacerdote, assim como acontece com a oferta de cereais. Versículo 14. Jeová, pai de Jesus, disse ainda a Moisés, versículo 15, se alguém se comportar de modo infiel, pecando sem querer contra as coisas sagradas de Jeová, Deus, pai de Jesus, deve trazer a Jeová, a mim, como oferta pela sua culpa, um carneiro sadio do rebanho dele, cujo valor em ciclos de prata será calculado segundo os ciclos padrão do lugar santo. Nossa, tinha que levar ali um animal
um carneiro que fosse o valor que ele gastou ali no tabernáculo. Versículo 16. E pelo pecado que ele cometeu, aquela pessoa, contra o lugar santo, ele fará uma restituição acrescida de 1/5 do seu valor, que é com juros. Ele a entregará ao sacerdote Arão e seus filhos, para que o sacerdote Arão faça expiação por aquela pessoa que cometeu o pecado, o carneiro da oferta pela culpa, e o pecado dele será perdoado. Versículo 17. Se alguém, Moisés, pecar, fazendo qualquer uma das coisas que Jeová, Pai de Deus, ordena, Pai de Deus, Pai de Jesus, ordena que não se faça, mesmo que não se dê conta disso, que tá fazendo, tá pecando, que tem pessoas que pecam. Vou falar da minha vizinha, é pecado, gente. Tô escutando falar da minha vizinha, eu vou falar junto. É pecado, gente. Sabe, você falar que a mulher gosta de homem, você gosta de peru o tempo todo. É pecado, gente, porque na Bíblia fala assim, não julgues para que não sejam julgados. Então, assim, você não pode julgar uma pessoa, porque na Bíblia está escrito, não julgues para que você não seja julgado. Porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Porque você não pode apontar o dedo para uma pessoa, sendo que você tem pecados também. É isso que Deus quer dizer, né? Versículo 17. Se alguém, Moisés, pecar fazendo qualquer uma das coisas que Jeová, Pai de Jesus, ordena que não se façam, mesmo que não se dê conta disso, ainda assim ele é culpado e responderá pelo seu erro. Versículo 18. Essa pessoa que cometeu o pecado deve levar ao sacerdote Arão e seus filhos um carneiro sadio do rebanho dessa pessoa, segundo o valor que for estabelecido, tem um valor em ciclos, na moeda da época, como oferta pela culpa. Na verdade, na verdade não tinha moeda, na verdade era ouro, prata. Então o sacerdote Arão fará expiação pelo aquele homem que cometeu o pecado, pelo erro que ele cometeu sem querer. Às vezes a gente comete erro sem querer. Então, quando a gente comete o erro sem querer e quando a gente se lembra do erro que nós cometemos, nós temos que pedir perdão a Deus de alguma forma. E sem perceber que ele cometeu o pecado, e o pecado dele, depois que ele der o animal, depois que fizer todo o ritual feito por Arão, com juros e correção monetária, porque ele não se lembrou na hora, só foi se lembrar depois. Então tem juros, tem que ser mais. Aí Deus perdoará o pecado dele naquela época. Versículo 19. É uma oferta pela culpa daquela pessoa. Ele certamente se tornou culpado de pecar contra Jeová, Pai de Jesus. Agora eu quero saber uma coisa. Os animais que eram impuros para Deus. O que era impuro para Deus? Vou ver, tá? Estou aqui, gente, com o Google e vou ler para vocês. Para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, um novilho, um carneiro ou um cabrito. Se o animal primogênito, aquele que nasceu primeiro, apresentar algum defeito, ou for manco, mancar, ou for cego, ou ainda tiver qualquer outro defeito grave, tu não poderás sacrificá-lo a Deus. Mas aqui tá outro nome, tipo Jeová, sabe? Aqui, ó. É um nome diferente aqui. Teu Deus por sacrifício. Quais são os animais impuros na Bíblia? A lebre, porque a lebre remói, mas não tem os cascos fendidos. Essa vos será imunda. Lebre, não, Deus não aceitava lebre. Versículo 7. Também o porco, porque tem cascos fendidos. E a fenda dos cascos do porco se divide em 2, mas não remói. Esse vos será imundo. Da sua carne não comerás o porco, nem tocareis um cadáver de um porco. Esses vos serão imundos. Falando aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui Estes são os animais considerados impuros, segundo Levítico 11 e Deuteronômio 14. Cavalo, bode, morcego, camelo, camaleão, damão, iracoidea, cormorão, cuculiadae, cucô.
pois é dentro do coração humano que saem as más intenções, a imoralidades, os roubos, os assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, nós falamos de animais impuros, né? Por que Deus amaldiçoou o porco? No mundo judaico, judeus, o tema da pureza e a proximidade com a santidade é muito importante. E o porco era considerado um animal muito impuro, né? Devido à forma como o porco era mantido antes do abate, há centenas de anos atrás. Nós estamos falando do Velho Testamento, hein? O que Jesus fala do porco? Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perceberão, declara o Senhor. Então, Jesus também falou que a carne de porco era impura, não só Deus. Gente... Por que é, né? Então, aí, né, é impuro, é esses aí que tá falando pra vocês, né? Pede também pra gente não ter assim, cuidado, né? Ter cuidado e não pecar com a impureza humana, né? A impureza humana, o que é? É a maldade das nossas intenções e pensamentos. É o mal que muitas vezes recheia os nossos pensamentos. Impuro é aquilo que pensamos, que está guardado dentro de nós, e quando soltamos, o veneno se expande, o veneno se espalha. Por isso, o homem interior cuida da sua vida interior. Gente, eu tenho que cuidar da minha vida interior. Vou falar pra você, tá? O tanto de veneno que tem dentro de mim, Deus tá falando assim, vou te falar, se fosse o Velho Testamento, você tinha que matar minha filha e pagar com juros, correção monetária. É tanta coisa que você nem vai aguentar, porque os seus pecados são demais. Então, dentro de mim tem muitos sentimentos de veneno que expande, sabe? A pessoa vai fazendo as coisas comigo, eu não sei falar com a pessoa. Você fez isso comigo, olha o que você falou, que triste. Eu nunca faltei com respeito com você, mas você faltou com respeito a mim. Então, assim, eu não sei falar pra pessoa, sabe? Eu sinto as coisas, meu coração fica envenenado. Na verdade, hoje meu coração está envenenado. Acho que Deus, assim, Ele trabalhou nesse projeto aí para me pensar. Hoje, se você amanheceu envenenada, seu coração está totalmente envenenado, você está impura. Por isso que você não está conversando com ninguém, porque você está nervosa. Você está reclamando de tudo. Dentro de você, os seus pensamentos estão de reclamar da sua vida, da vida que você leva. Você está nervosa por causa da vida que você leva, que você não está satisfeita. Entendeu? Você está nervosa por qualquer motivo. Então, você está impura, cheia de veneno dentro de você. Você está impura. Então, realmente, hoje eu estou impura. E é verdade, olha, gente, quando eles falam aqui, o veneno se expande, o veneno se espalha dentro de nós. Por isso, o homem interior cuida da sua vida interior. Eu tenho que cuidar da minha vida interior. Nós temos que cuidar da nossa vida interior. É também um adjetivo que significa herege, incrédulo, aquele que não tem fé. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso comum, ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça de outras pessoas. É uma pessoa que age com libertinagem, que abusa da liberdade, né? Mas tem muita gente que ofende a nossa moral, né? Que ofende a nossa moral aí, né? Então, assim, sobre impureza, a impureza é maldade. Ela nos torna maus. Olhamos as coisas pela ótica da impureza e do mal. E a partir disso, as nossas palavras se tornam maldosas e maliciosas. Aquilo que nós fazemos para os outros se torna mal. Igual a mulher falou comigo, né? Ah, você tá falando comigo porque eu não tenho peru. Porque se eu tivesse peru, você não faria desse jeito comigo, não. Então, ela foi maliciosa, ela foi malvada. Ela foi, assim, uma pessoa que Deus está falando aqui, maldosa, maliciosa. Ela falou coisas que
eu não gostei. Tipo assim, que ela me julgou, sendo que ela não pode julgar ninguém, porque não julgues para que não sejam julgados, porque é pecado você julgar as pessoas, é pecado, é pecado você julgar os outros, não julgues para que você não seja julgado. Então assim, quando você tá muito nervoso, quando você tá cheio de, né, de impurezas, como tá falando aqui, interior, você joga essa impureza para fora. Aí você joga a maldade, o veneno para fora. E você ofende a Deus. Você ofende a pessoa e ofende e maltrata Deus. Você tá pecando contra Deus. Então você tem que cuidar da sua vida interior. Você tem que ir para um lugar, ficar sozinho, pensar o que você falou, no que você está pensando. Será que foi errado mesmo? Eu pedir perdão, sabe? Trabalhar o seu interior, trabalhar dentro de você. Isso é muito importante. Porque dessa vida nós não levamos nada, nós vamos falecer, sabe? A gente apodrece. Eu estava conversando com a Andréia ontem à noite. Falei, Andréia, um brinco que você coloca na orelha, quando você tira, fede. Nós somos carniça. Nós vamos ficar aqui não. Então, assim, nós precisávamos uns dos outros, mas as pessoas são malvadas, são venenosas. E eu sou o tipo de pessoa que quando uma pessoa fala algo que eu acho que não é justo, ou faz algo que eu acho que não é justo comigo, o que eu faço? Eu não falo nada. Eu acho que eu tenho que deixar aquela pessoa pensar e deixar Deus agir na vida dela. Eu entrego ela nas mãos de Deus. E que Deus acha que deve fazer para a vida dela, Ele vai fazer no tempo futuro. Não é agora, vai ser no futuro. Porque essa pessoa ela vai pagar de um modo. E como Deus fala que Ele faz o quê? Ele pega os erros dos pais e coloca nos filhos, na geração todinha da família. Então, a gente tem que ter medo de Deus. Porque quando eu faço uma coisa errada, e eu só que acho que o pecado vai ficar só para mim, não. Ele faz expiação desse pecado e leva para que os meus filhos, meus netos, meus bisnetos paguem pelo meu pecado cometido, que eu já até esqueci que eu cometi. Então ele vai lá e ele vai fazer com que futuramente seja pago pelos meus descendentes. Teve uma vez que aconteceu com uma mulher que ela teve uma vez que ela falou várias barbaridades comigo, assim, sabe? Ela estava nervosa e aconteceu uma coisa onde eu trabalhava e ela falou umas coisas que eu não gostei. Eu cheguei em casa, não falei nada com ela não briguei com ela, cheguei em casa, coloquei um hino de louvor a Deus e comecei a gritar para os meus vizinhos, achar que eu tava ficando louca. E comecei a pedir a Deus que entrasse na casa dela, gritando, gente, gritando mesmo. Vai, Senhor, na casa dessa mulher, entra na casa dela, mostra para ela quem é ela mesma, porque ela não sabe quem é ela, porque ela está ofendendo o pobre, ela está ofendendo uma pessoa que tem menos do que ela. Ela, Senhor, ela me fez sofrer demais hoje. O Senhor viu, o Senhor estava de prova, o Senhor estava lá, o Senhor viu que eu não fiz nada, mas o Senhor é Deus. Vai na casa dela agora, Senhor, faz um rendezvous na casa dela, vai com o seu vento devorador, Senhor. Por favor, eu peço com paixão, vá lá na casa dela, mostra para ela que ela tá errada, mostra de alguma forma. Gente, passou menos de um mês, essa mulher me ligou. E ela falou assim, Luciana, eu queria que você orasse pela minha família, pelo meu filho. Aí eu falei assim, ué, o que aconteceu com seu filho? Gente rica, né? Gente pobre, não. Minha filha, meu filho caiu numa droga, Luciana. Roubou aqui dentro da cidade, um comerciante. A minha irmã não quer dar emprego para ele. Ele roubou um talão de cheque do pai dele. Ele tá fazendo uma arruaça aqui dentro da cidade. Aí ele chegou de madrugada. Aí eu fui falar com ele. Quase que eu falei o nome do rapaz aqui. Quando eu fui falar com ele, ele falou assim, sabe por que eu tô desse jeito? Por causa da sua língua. Sabe por que eu tô usando droga desse jeito, tô roubando? Por causa da sua língua. Olha, que Deus permitiu que ele falasse. E ela virou para mim no telefone e falou assim, eu nunca falo de ninguém. Olha como que a pessoa esquece. Olha como a pessoa esquece do pecado dela. Eu nunca falo mal de ninguém, Luciana. Aí eu falei, será que você não fala mesmo? Faz uma meditação da sua vida. Será que você não precisa meditar, ir para um lugar meditar e
Pensa, todo mundo reclama dessa mulher, gente, que ela fala mal da vida de todo mundo. Todo mundo reclama dela. E ela não estava vendo o pecado dela. E será que ela estava dando de boba, dando de sonsa? Mas Deus, Ele não deixa a pessoa dar de boba, de sonsa. Que esse menino, filho dela, pagou pelos pecados dela. E Deus permitiu que fosse da boca dele que ele falasse. Sabe por que eu dou desse jeito? Por causa da sua língua. Ela falou isso pra mim, ela me contou no telefone que ele tinha falado isso. Ela falou, Luciana, mas eu nunca falei mal de ninguém. Eu falei, você falou. Eu falei de uma forma, não assim, você falou. Eu falei assim, pra você pensar se você nunca falou. Todo mundo odeia essa mulher, todo mundo detesta ela. As pessoas falam oi com ela, conversa com ela, mas assim, ela não sabe como ela é detestável, como as pessoas falam mal dela por trás. As pessoas assim não gostam dela, odeiam ela. Até o próprio cunhado dela detesta ela, fala mal dela por trás, fala que quer que ela morra. Então assim, a pessoa não sabe. E a pessoa continua agindo da mesma forma. E vai pagando. Os filhos vão pagando, os netos vão pagando, os bisnetos vão pagando. Porque Deus falou que Ele pega o pecado da pessoa e faz ali, ó, pagar de geração a geração, geração a geração. Os meus pecados, meus netos, meus bisnetos, eles vão pagar pelos meus pecados. Então, por isso que eu tenho que estar ciente dos pecados que eu estou cometendo e pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus para que Ele me perdoe, para que os meus netos, meus bisnetos, meus filhos não paguem pelo erro que foi cometido por mim. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é muito mais fogo devorador. Está na palavra de Deus. Por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus para saber quem é Deus, de que forma que Deus age. Ah, deve ser Satanás. Não, minha filha, é Deus que está permitindo acontecer isso na sua vida para que você pegue e abra os seus olhos para você parar de fazer coisas indevidas que Deus não gosta. Infelizmente, igual a minha tia, por exemplo, eu tenho uma tia que ela cometeu também, como eu, vários pecados. Hoje tem uma filha ou duas pagando pelo erro cometido desde criança. Então, assim, nós temos que ter essa ciência de que enquanto você não fizer um acordo com Deus, você pedir perdão, você perdoar de todo o seu coração, toda a sua alma. Gente, eu tenho um problema demais em perdão. Quando eu sou honesta com a pessoa e a pessoa é desonesta comigo, e a pessoa não é justa comigo, eu fui justa com essa pessoa, eu sou difícil de perdoar. Eu coloco na mão de Deus todo dia, eu oro e vou colocando na mão de Deus todo dia essa pessoa. Sabe, eu quero que Deus me mostre quem é essa pessoa, eu quero que Deus mostre para ela quem é ela. Sabe, tem muita gente que as pessoas não gostam dela, essa mulher, todo mundo odeia ela, odeia. Gente, é questão de ódio mesmo. O ex-marido dela, um dia eu fui falar com ele um negócio, ele falou assim, gente, nem a mãe dela sabe quem é ela. Essa mulher é a pior espécie que existe na face da terra. Não é pobre não, gente. Não é pobre não. Entendeu? Então, assim, isso que eu falo. Você não sabe o que as pessoas sabem de você. Muitas pessoas sabem muitas coisas de você. Que você é mesquinha. Que você quer tudo só pra você. E você vai morrer e não vai levar nada no caixão. Que você fala mal das pessoas por trás. As pessoas sabem quem é você. Elas falam por trás. Elas te abraçam. E depois, quando você entra para dentro de casa, a pessoa fala mal de você. Ela não fala a verdade. A fulana vem reclamar de cunhado, de nora, de não sei de quê. Ah, para. Ela merece o que ela tá tendo. Ela merece. Ela é uma pessoa ruim de coração. E, gente, as pessoas, se você não for boa de coração, as pessoas falam, as pessoas te amaldiçoam, as pessoas querem que você caia no buraco e morra. É assim. Então, por isso que nós temos que fazer o que Deus falou, meditar no nosso pecado, analisar o nosso pecado para que nós possamos mudar. Está em Levítico, aqui ó, que nós acabamos de ler, que Deus pediu para que a gente meditasse aí sobre os nossos pecados. Então, vamos meditar aqui, né? Meditar, nossa, pequei contra fulano de tal, aquele dia que eu falei aquilo. Gente, eu não devia ter falado. Nossa, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que fazer alguma coisa para essa pessoa me perdoar, sabe? Igual essa mulher tá pagando até hoje, gente, tá pagando, porque ela até hoje não viu o pecado dela. E olha que eu dei a dica, hein? Falei, será que você não fala de ninguém? Ela fala de todo mundo. Ela fala de todo mundo. Será que realmente você não fala de ninguém? Ela é mulher muito rica, ela é uma mulher rica. O ex-marido dela falou assim, que ela é a pior espécie de gente possível, que nem a mãe dela conhece ela. Nem a mãe, nem os irmãos. Então, assim, tem muita gente
que peca, eu mesmo já pequei várias vezes, mas eu sou o tipo de pessoa, se eu converso com você durante o dia, eu guardo a conversa que eu tive com você para quando eu vou dormir. Antes de dormir, enquanto eu estou orando, eu vou pensando que eu conversei com você. Então, se alguma palavra saiu da minha boca, algum ato que eu cometi, com esses dias aconteceu uma coisa, que eu fiz um comentário com uma moça, um comentário, uma pessoa que tinha uma pessoa, mas assim, não um comentário negativo, um comentário positivo, mas positivo demais. Então, eu pedi perdão a Deus, falei, não devia ter feito aquele comentário, Senhor. Então, assim, eu peguei a conversa todinha, analisei o comportamento da pessoa, analisei o meu comportamento, analisei o que eu falei e pedi perdão a Deus e fiquei 2 dias mal comigo mesma. Mal de ter feito o comentário assim, nossa, como fulano é bonito, né? Como é fulano é bonito. Falei isso, sabe, gente? E isso pra mim já me entristece, porque eu sei que Deus estava vendo, e Deus se entristeceu comigo, falou, poxa, Luciana, eu pedi pra você não fazer isso, você tá fazendo? Cara, não pode fazer isso não, para com isso, entendeu? Então, assim, eu me senti triste. Então, eu sou uma pessoa que, se você conversa comigo durante o dia, eu pego toda a sua conversa durante o dia, antes de dormir, eu faço uma análise. Eu posso ter conversado com 10 pessoas, mas eu faço uma análise do que eu conversei, com quem que eu conversei, de que forma foi olhado, de que forma foi visto, para depois eu pedir perdão a Deus e eu conversar com Deus sobre tudo que aconteceu nesse dia. Tudo que aconteceu. Tanto que tem pessoas que chegam ali e eu, às vezes, converso muito. Quando eu estou muito ansiosa, eu converso demais. Quando eu estou ansiosa, né? Eu tomo remédio para ansiedade. Então, quando a pessoa vai embora, antes da pessoa ir embora, eu falo assim, olha, eu quero te pedir perdão se eu falei alguma coisa que te entristeceu, se eu falei alguma coisa sem querer. A pessoa, não, você falou nada não. Mas a gente tem que pedir perdão antes mesmo, porque olha, se eu fiz sem querer, você me perdoa, tá? Por qualquer coisa aí. A pessoa, não, Luciana, você não fez, não. Por quê? Porque eu sei que eu sou pecadora. Porque eu sei que, infelizmente, às vezes a gente fala as coisas sem querer, mas a gente tem que voltar atrás. A gente tem que consertar o erro da gente. Porque mais tarde meus netos, meus bisnetos podem pagar pelos meus erros. Eu não quero isso. Eu não quero isso, entendeu? Eu quero que eles sejam felizes, eu quero que eles sejam felizes, que eu não vou estar aqui mais. Então é isso que eu falo com vocês. Até mais.